Com base em sua própria experiência, um escritor russo descreveu os horrores dos campos soviéticos de trabalho forçado. Em 1914, aos 20 anos, Taisia Zakharovna se despediu da família em Kislovodsky, uma aprazível cidade russa situada no Cáucaso, entre o Mar Cáspio e o Mar Negro. De origem humilde, seu pai havia prosperado como agricultor ao comprar terras na região. Taisia partiu para Moscou, onde foi estudar. Lá ela conheceu Isaac Semyonovich Solzhenitsyn, um jovem oficial do exército imperial russo. Ambos eram cristãos devotos e frequentavam assiduamente a Igreja Ortodoxa. Os dois se apaixonaram imediatamente e acabaram se casando em 1914 mesmo. 3 anos depois começou a Revolução Russa e o mundo que o casal conhecia mudou radicalmente, e para pior. Em 1918, Taisia descobriu que estava grávida. Logo depois da notícia, uma tragédia. Isaac foi morto acidentalmente em uma caçada. Em dezembro de 1918, Taisia deu à luz Alexander Isaievich Solzhenitsyn. Alexander foi criado pela mãe viúva em condições difíceis. Seus primeiros anos coincidiram com o início da Guerra Civil Russa. Com a tomada do poder pelos comunistas, todas as terras da família foram roubadas e transformadas em fazendas coletivas. Não só Taisia precisava fazer o possível e o impossível para colocar comida à mesa, como tinha de manter escondido o passado do marido como oficial do exército imperial para não ser morta. Apesar de toda a desgraça que os comunistas impuseram à sua família, como bom adolescente doutrinado, Alexander Solzhenitsyn se tornou um ateu e um militante entusiasmado do marxismo-leninismo. Em 1936, aos 18 anos, ele foi estudar matemática e física na Universidade de Rostov. Além disso, ele fez cursos por correspondência de filosofia, história e literatura. Solzhenitsyn começou a esboçar uma narrativa épica sobre a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, que, bem mais tarde, se transformaria no romance Agosto de 1914. Solzhenitsyn não questionava a ideologia estatal e muito menos a superioridade da União Soviética. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele serviu o Exército Vermelho como comandante, envolvendo-se diretamente na frente de batalha e sendo condecorado 2 vezes. Enquanto lutava na Prússia Oriental, Solzhenitsyn testemunhou crimes de guerra perpetrados por militares soviéticos contra civis alemães. Idosos tiveram suas parcas economias roubadas e mulheres foram brutalmente violentadas. Isso começou a abalar sua fé no regime soviético. No final da Segunda Guerra, em fevereiro de 1945, Solzhenitsyn escreveu uma carta a um amigo, em que criticava ferozmente Joseph Stalin, apelidando-o pejorativamente de o chefão. Na carta, ele defende a criação de uma organização para substituir o regime soviético. Obviamente, essa carta foi interceptada e lida pela agência de contra-inteligência soviética. Logo depois, ele foi acusado de propaganda antissoviética e preso. Em maio do mesmo ano, a Alemanha se rendeu. Toda Moscou começou a celebrar a vitória. Da prisão, Solzhenitsyn escreveu: "Da mordaça das janelas de nossas celas, nós também, antigos prisioneiros de guerra e antigos soldados do campo de batalha, observamos os fogos de artifício nos céus de Moscou. Não houve celebração em nossas celas. Aquela vitória não era nossa." Solzhenitsyn foi condenado a 8 anos de trabalhos forçados. Entre 1945 e 1953, ele foi mandado para vários gulags, onde trabalhou como mineiro, oleiro e metalúrgico. Durante esse período, ele abandonou de vez o marxismo e se reconverteu ao cristianismo ortodoxo. Com o fim da sentença, em 1953, ele foi ainda condenado a um exílio perpétuo em Birlik, uma vila no Cazaquistão. 3 anos depois, porém, foi perdoado e pôde voltar a Moscou. Ali ele conseguiu um emprego como professor de uma escola secundária. À noite começou a escrever prolificamente, mas sempre em segredo. Ele comentou: "Por muitos anos tive plena convicção de que jamais veria uma única linha minha publicada em vida. Eu nem me atrevia a mostrar meus escritos aos amigos, com medo de que fosse descoberto.
Apesar disso, com a permissão do então líder soviético Nikita Khrushchev, Solzhenitsyn conseguiu publicar, em 1962, o romance Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, que relata uma história fictícia, mas com muitas pitadas autobiográficas, de uma pessoa acusada injustamente de ter espionado para os alemães. O livro relata as terríveis condições do sistema prisional soviético. Khrushchev autorizou sua publicação para provar suas acusações contra seu inimigo político, Joseph Stalin. O livro foi um sucesso, tanto na União Soviética quanto no Ocidente. Mas a alegria de Solzhenitsyn durou pouco. Em 1964, Khrushchev foi tirado do poder e Solzhenitsyn não conseguiu publicar mais nada por muito tempo. De todo modo, alguns anos depois, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura graças a essa obra. Solzhenitsyn passou então a escrever secretamente aquilo que se tornaria sua obra mais famosa, o Arquipélago Gulag. Ele ainda tinha esperanças de ser publicado e assim procurava dourar a pílula na hora de criticar o regime soviético. Porém, em 1966, a KGB invadiu seu apartamento e apreendeu parte de seus escritos. Inicialmente, ele ficou desesperado com a apreensão, mas aos poucos entendeu que isso o libertava de qualquer esperança de ser oficialmente reconhecido como um escritor. Daí em diante, passou a escrever sem quaisquer amarras. Ele começou a mandar as páginas datilografadas de seu livro por amigos para a Estônia, onde Arnold Sussi, um colega que havia conhecido na prisão, as mantinha escondidas da KGB. Em 1967, ele finalmente terminou o livro. Em 1973, Sussi microfilmou as páginas datilografadas e conseguiu mandá-las para Paris, onde o livro foi publicado em russo. A obra provocou alvoroço no mundo e, no ano seguinte, já foi traduzida para o francês e o inglês. O livro tem cerca de 700 páginas, divididas em 3 volumes. Solzhenitsyn traça a história dos campos de trabalho forçado que existiram na União Soviética entre 1918 e 1956, com a visão de quem esteve neles por 8 anos. O livro começa com os decretos de Lenin, emitidos logo após a Revolução Bolchevique, que estabeleciam a prática. Depois, relata os julgamentos fajutos e as ondas de expurgos que mandaram milhões de pessoas para os gulags. Em seguida, descreve as condições desumanas a que os prisioneiros eram submetidos e termina com uma crítica contundente a Stalin. Paralelamente à narrativa histórica, Solzhenitsyn conta a história típica de um prisioneiro, desde a prisão, passando pelo julgamento fajuto, o transporte ao gulag, a rotina de trabalho, as condições desumanas, chegando à prática do exílio interno após o fim da pena. No capítulo 4, há uma passagem interessante, em que Solzhenitsyn relata, com razão, como ideologias amplificam as barbáries. Escreve ele: as justificativas de Macbeth eram tênues, e sua consciência o devorou. Os vilões de Shakespeare se saciavam com poucos corpos porque eles não tinham ideologia. É a ideologia que dá à maldade justificativa e ao mal convicção e determinação. É ela que permite que seus atos terríveis pareçam bons aos olhos seus e de seus concidadãos. Sem uma ideologia, não haveria um arquipélago Gulag. E por que estou contando parte da história de Alexander Isaievich Solzhenitsyn? Bom, primeiro porque é uma história interessante, de alguém que fez parte de um sistema diabólico e que em certo momento percebeu sua maldade. Segundo, porque isso que ele relata em seu livro, infelizmente, se mantém extremamente atual. O controle da narrativa, a censura às poucas vozes discordantes, o discurso falacioso do bem comum, a perda da liberdade, a encenação de virtude, as pessoas más que se veem como baluartes da moral, a ideologia como justificativa para atos vis, tudo isso encontramos hoje. E terceiro, porque os escritos de Solzhenitsyn, especialmente Arquipélago Gulag, não apenas descrevem o mal, como também servem de inspiração para que possamos escapar dele. Mas isso fica para o próximo vídeo.